Paz do Senhor para todos. Venho aqui mais uma vez fazer um vídeo para nós meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los neste dia para nós meditarmos na palavra do Senhor em Números, capítulo de número 13, onde fala o episódio em que Moisés e Arão enviam 12 espias à terra de Canaã para poderem lá observarem a terra a qual eles iam possuir um dia. E nessa empreitada, esses 12 homens, eles vão até a terra de Canaã, espiam a terra, confirmam verdadeiramente aquilo que Deus já havia falado, que a terra era uma terra boa, que manava leite e mel. E eu quero falar contigo nesta noite, quero refletir com você nesta noite. Eu quero intitular essa palavra como uvas de Canaã ou escravos no Egito. Eis a escolha a fazer. Eis aí um dilema diante daqueles homens. O que eles poderiam escolher? E nós, observando o texto do capítulo 13, a partir do versículo 25, nós vamos ver os espias voltando da terra de Canaã, trazendo um cacho de uva que necessitava de 2 homens para carregá-lo. E isso foi confirmado de que a terra verdadeiramente era uma terra boa. Porém, entre os 12, havia 10 homens que estavam ainda pensando na escravidão do Egito. 10 homens que ainda estavam mantendo os seus pensamentos, a sua psique voltada àquelas antigas práticas lá do Egito. Esses 10 homens, diz o texto que eles infamaram a terra. Eles falaram mal desta terra, no sentido de que lá havia grandes homens, no sentido de que dá uma palavra contrária àquilo que Deus já havia falado. Ou seja, o seu pensamento ainda estava lá no Egito. Eles estavam tão acostumados a viver com aquela opressão do Egito, estavam tão acostumados a viver com aquele pensamento de escravos ainda, que eles não sabiam o que era ser livres, eles não sabiam o que era possuir a liberdade, possuir uma terra que manava leite e mel. Aí nós encontramos, dentre esses 12 espias, um homem que se levanta no versículo de número 30 do capítulo 13 de Números, que é Caleb. Ele se levanta e ele diz assim, então Caleb fez calar o povo, porque havia uma murmuração, havia um clamor entre o povo, fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Prevaleceremos contra aquelas pessoas que estavam habitando. Sobre Israel havia a promessa daquela terra prometida. E Josué e Caleb foram os únicos que se levantaram animosamente, que estavam com o pensamento nas uvas de Canaã, estavam olhando as uvas de Canaã e não a escravidão do Egito. Os 10 ainda estavam vivendo na escravidão do Egito, ainda que já tinham saído fisicamente do Egito, mas a sua mente, o seu psicológico ainda estava voltado à escravidão, vivendo sob o domínio de um povo. Eles estavam com medo, eles se amedrontaram diante daquele povo forte que era o povo que habitava em Canaã. Porém, Caleb e Josué estavam olhando para a promessa de Deus. Caleb e Josué estavam olhando para aquilo que Deus diz. O que eu quero dizer com isso para você? Qual é o resumo desta palavra neste momento? É que nós, como filhos da promessa, nós, como aqueles que recebemos a promessa da sua palavra, nós não podemos olhar para o tamanho da dificuldade, nós não podemos olhar para o tamanho dos problemas que se avolumam a cada dia e que crescem a cada dia. Nós devemos olhar para a promessa. Caleb e Josué estavam olhando para a promessa. E ele diz, olha, nós vamos subir com ânimo. E se nós vermos no decorrer da história, chegando no limiar da terra, o próprio Caleb, ele disse, olha, eu estou com o mesmo vigor desde que eu saí do Egito. E havia se passado 40 anos. E Caleb disse, eu estou com o mesmo vigor como se eu estivesse, da época que eu estivesse saído
lá do Egito. Ou seja, Caleb ele sempre tinha o pensamento, estava sempre com a sua visão voltada às uvas de Canaã, aos frutos de Canaã e não à escravidão do Egito. Agora eu quero deixar para nós uma meditação e uma reflexão neste dia. Aonde está o seu pensamento? Aonde está a sua visão? O livro de Provérbios diz, o que você pensa constantemente é isso que você é. Aonde está o seu pensamento? Na escravidão do Egito ou nas uvas de Canaã? Que você possa refletir nessa palavra nesta noite e que essa palavra ela venha de encontro aos nossos corações para vencermos com a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, diz o Senhor, mas a minha palavra não há de passar. E que nesta noite, neste dia, que você venha refletir nestas palavras. Aonde está o seu pensamento? Aonde está a sua visão? Uvas de Canaã ou escravos no Egito? Aquilo que o homem pensa constantemente é aquilo que ele é. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus.